Maciel, após perder o pai em um acidente fatal, herdou algo que ninguém imaginava, pois seu pai tinha um histórico macabro. Logo todos concordam que ele, Maciel, tem herdado a fazenda. E assim com sua jovem esposa, fora morar na casa onde ocorreram fatos que envolviam seu velho pai. Parecia tudo tranquilo e normal, apesar dos fatos medonhos que ali aconteceram. E recomeçar não deveria ser difícil, já que dinheiro não era problema. A mãe de Maciel, no início, veio morar com o jovem casal. Porém, parecia que a sanidade a havia abandonado sua alma e ficava cada vez mais difícil e perigoso conviver com ela. Maciel acabara de completar 19 anos. Além disso, precisava lidar com mal-estares noturnos que começaram-lhe a cometer. Certa noite, de tão mal que passou, acabou acordando todo suado em meio à mata bem distante da sua casa e sem saber como foi parar ali. Caminhou por um longo trecho até se localizar e poder voltar para casa. Quando chegou, sua esposa chorosa veio ao seu encontro querendo saber por que ele havia sumido e se ele estava bem. Apesar de algumas escoriações e rasgo na roupa, ele em verdade estava bem. Sua mãe, com um ar inquisidor, apontou para ele e disse: "Agora falta pouco para a fome e a sede começar." Começou a rir descontroladamente e terminou aos prantos. E a jovem disse: "Está vendo, senhor meu marido? Ou a sogra enlouqueceu, ou está enfeitiçada." Já faziam meses que moravam ali, e as coisas estavam bem difíceis. Por algum motivo que ninguém explicava, a terra se tornou estéril, e próximo do casarão, nem a grama queria crescer. A esposa de Maciel, de formosa que era, estava murcha e abatida como uma planta sem sol. E tudo ficou pior assim depois que Dona Ana foi encontrada enforcada próximo do açude do sítio. Maciel já tinha até mandado chamar o padre para abençoar a estância, e a esposa, que ele fugia à noite, evitando manter as obrigações matrimoniais. Ele não sabia o porquê disso. Geisa sempre fora tão afoita com ele, de forma incomum para as mulheres da época. E agora evitava ir dormir com o marido, principalmente em noites enluaradas. Fugia dele como o diabo foge da cruz. Após a visita do padre, parece que as coisas até ficaram piores. Geisa lhe disse que queria ficar um tempo com os pais e não lhe olhava nos olhos. Até que, enlouquecido, ele a segurou pelo braço e lhe disse aos gritos que agora ela iria lhe dizer o que se passava, tudo de uma vez e sem reservas. A jovem mulher começou a chorar baixinho e quase que cochichando lhe confidenciou que tinha muito medo dele e que a Tatá, que veio ajudar, lhe garantiu que as coisas estavam ruins, assim porque ele havia sido amaldiçoado pelo seu pai e que ela não dormia mais direito perto dele, pois em determinadas noites ele a tomava de tal forma que parecia que iria lhe devorar viva, parecia estar possuído, e quando tudo acabava, ele levantava despido e saía mato afora, a deixando para trás, sozinha e cheias de marcas. Maciel ficou chocado ao ouvir tudo isso e incrédulo perguntou: "Mas
para si mesmo do que para a esposa. Como não se lembrava dessas coisas? Ela respondeu que ele só podia realmente estar possuído ou amaldiçoado, ou os dois juntos, pois na maioria das vezes que ele saía nu, voltava para casa todo ensanguentado e com marcas. Ele bradou alto que tudo isso era impossível, e ela disse que ele podia provar. Em um movimento muito rápido, a moça pegou um espelho e afastou a camisa dele e lhe mostrou marcas de um animal que o havia mordido, e a tal cicatriz nunca esteve ali antes, e nem ela sabia dizer como curou tão rápido. Enquanto ouvia tudo isso, Maciel pôs a mão na cabeça, que começou a doer de uma forma excruciante. Nesse momento começou a ter flashes de lembranças de brigas com uma criatura grotesca em meio à floresta, que mais lhe parecia um sonho. Ele lembrou de quando foi mordido e de como escapou da criatura. E também que em seguida foi beber água e viu seu reflexo na água. Ao se ver, se lembrou que estava igual à criatura que a acabara de abater também. Lembrou de olhar para trás e confirmar se havia mesmo um corpo no chão. Ele caiu sentado, estarrecido e desesperado, gritava: "Não!" Enquanto se recuperava, foi lembrando as coisas que havia feito enquanto esteve naquela forma. Lembrou de ter revirado 2 cemitérios em cidades distantes, à procura de determinados corpos. E quando os encontrava, abria as carcavas e comia os corações. Uma coisa lhe chamou a atenção: eram sempre homens. Até que lembrou que logo que seu pai havia sido enterrado, o homem que cuidava do cemitério veio informar que a cova havia sido aberta. Lembrou de terem ficado horrorizados na época, mas uma questão de maior importância lhe veio à mente. Se Geisa estava passando por tudo isso calada, por que agora queria partir? Então lhe perguntou, e ela, assustada com um ar emocionado, lhe contou que esperava um filho dele. Maciel não sabia que tipo de reação deveria ter, pois estava muito feliz e ao mesmo tempo desesperado com toda a situação. Decidiu conversar com a Tatá, que ele conhecia desde pequeno, para entender melhor o que acontecia e como deveria agir. Ele, a esposa e Tatá conversaram por horas. Tatá lhe garantiu que ele era normal antes de aceitar a maldição que seu pai lhe passou no leito de morte. Depois lhe explicou que, segundo o que se sabia, as pessoas acometidas desse mal procuravam comer o coração dos outros iguais a ele. Também lhe falou que eles se descontrolavam perto de mulheres grávidas por causa dos bebês que não receberam ainda o batismo. E que por essa razão a mãe dele sumia quando estava para ganhar e só voltava depois do bebê grandinho e batizado. Havia sido assim com ele e os irmãos, e que era o que ele também deveria fazer. Também lhe disse que a transformação completa dele só ocorreu há 1 ano e que o primeiro filho é o mais difícil. Assim combinaram de mandar Geisa para os pais e mantê-la lá até o bebê fazer 1 ano, pois, após isso, ficaria seguro e as coisas começariam a melhorar. E que ele deveria procurar uma forma de se manter preso nos períodos que se sentisse diferente.
e dessa forma foi feito. Ele fez o possível para se manter preso. Foram longos meses, mas ainda pelo fato de que, eventualmente, ele acabava acordando nu na floresta e todo ensanguentado. Era primavera, e ele acordou sentindo uma felicidade que não sabia explicar. Era quase uma euforia. Chegou a ficar preocupado, pois não era o período do mês que precisava se manter recluso. O dia transcorreu normalmente, até que a noite caiu. E ele começou a perceber os sinais, mas era muito tarde. Enquanto isso, na fazenda dos pais de Geisa, todos estavam felizes e exaustos. O parto havia sido complicado, mas agora Emanuel e a mãe dormiam calmos e tranquilos. Já estava perto de servirem a janta quando os cães deram o aviso. O que todos temiam aconteceu. Todos já sabiam o que fazer. Os homens escondidos na mata já tinham avistado a criatura. Era muito rápido e letal. Já havia matado 5 cães e ferido 2 homens. Quando finalmente conseguiram laçá-lo pela cabeça e as pernas, já estava muito ferido e cansado, e o dia prestes a nascer. As amarras haviam sido reforçadas e a criatura estava estaqueada. Quando os primeiros raios de sol o tocaram, ele já não urrava. Aos poucos foi se contorcendo e ficando menor, enquanto os pelos caíam e iam revelando uma forma humana. Era Maciel, esfolado e quase sem vida. Em um esforço, Geisa trouxe o pequeno Emanuel para vê-lo. Os homens frouxaram as cordas e ele deu um beijo nela e no bebê, para logo depois deixou-se cair. Seu corpo inerte foi coberto e o padre chamado. O local todo foi banhado em sal e ele enterrado ali mesmo. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.